E aí galera, beleza? Vocês estão me escutando? Em breve a gente vai começar agora uma live com a doutora Janaína Pascoal. Eu sei que é bastante polêmico o que vai acontecer daqui a pouco. Ela tem bastante rejeição no nosso meio, mas com certeza é uma grande protagonista da nossa geração, né? Não só com o impeachment da Dilma, mas como professora por muitos anos do Centro Acadêmico de Direito da Universidade de São Paulo. E vai ser um momento para a gente poder aprender mais sobre o sistema político, né? Para quem chegou agora, em breve nós estaremos em uma live com a Janaína Pascoal, ela já está nos seguindo, já entramos em contato com a assessoria, daqui a pouco ela vai entrar. E só para deixar bem claro, né, nós do Patriotas pela Liberdade, eu como líder do Patriotas pela Liberdade, vai dar ruim? Não vai dar ruim, pode deixar que a gente tem que saber jogar o jogo, né? Dizem que o sistema ou nos absorve ou nos expulsa, né? No caso, eu estou de fora do sistema, eu não faço parte do sistema, o Patriotas pela Liberdade está de fora do sistema. Então a gente está aqui para aprender e para fazer as coisas acontecerem de fora para dentro, né? De dentro para fora, ou o sistema te expulsa ou o sistema te absorve, né? A gente viu várias vezes. Então, quem não quer saber do debate com a Janaína, me desculpem, não vai ser a oportunidade hoje, mas a gente viu várias vezes até o nosso próprio presidente, né, tendo que ceder ao sistema e, enfim, né, há ministro como, por exemplo, a Arruda, né, ele vai apoiar o governador em Brasília para ser candidato à reeleição. Aí, mas qual é dessa entrevista, Márcia Alfeld? É uma entrevista porque eu acredito que o cargo de senador, do cargo de presidente da República, seja o mais importante nessas eleições. E hoje a opção que nós temos viável ou é a Janaína ou é o Márcio França. Esperamos aí, muitas pessoas torcem para que o Marcos Pontes cresça nas pesquisas, possa conseguir angariar apoio, mas temos que ter a realidade que ou é um ou é outro, né? Se o Marcos Pontes não conseguir levantar mais pessoas, mais apoiadores, e é bem factível que ele não consiga crescer mais nas pesquisas, a gente simplesmente vai ter que lidar com o fato de que ou vai ser a Janaína ou vai ser o Márcio França nos representando. E lembrando que o Márcio França provavelmente, né, caso aí aconteça algo que nós não esperamos, o suplente do Márcio França é filiado ao PSOL. Então a gente corre ainda o risco de, se o Márcio França for eleito, ainda termos alguém do PSOL assumindo o Senado por São Paulo. Quero agradecer a galera que está entrando na nossa live. Em breve nós estaremos com a Janaína Pascoal. E só falando um pouco do Patriotas pela Liberdade, né? Nós não temos nada assim a ver com o sistema político, nós não estamos dentro do sistema. Nós somos um grupo que está fora do sistema. Começamos fazendo reuniões ali perto da Assembleia Legislativa, perto do Parque Ibirapuera, para aprendermos mais. Fomos conseguindo cada vez mais pessoas, fizemos ações de rua, entregando panfletos, tirando cartazes de fora Bolsonaro, né? E um desses panfletos que nós entregamos, certo dia, foi parar nas... Opa, a Janaína Pascoal entrou, muito obrigado, senadora ou futura senadora. E ela daqui a pouco ela vai estar aqui conosco. Ela entrou. Ela Olá, entrou. tudo bem? Que bom que deu certo. Olá, Tudo bem? tudo bem? Um prazer enorme estar com a senhora, viu? Honra minha, obrigada pelo convite.
Tá me ouvindo Nossa, bem? Quer dizer que o meu som fica ruim aqui. Tá bom aí? tá ótimo aqui. Aqui não poderia Que estar bom. melhor. Que bom. Então, senhora Janaína, primeiramente queria parabenizar pelos 2 milhões de votos que a senhora teve em 2018. Eu Obrigada. digo sempre que a senhora é uma protagonista da minha geração, né? Eu tenho Acho que é mais 29 novo. anos. A senhora é uma protagonista das pessoas que aprenderam política Ah, e bom. nos Você tem cara de mais novo. eu Quantos tenho anos você tem? 29 anos. Ah, é um bebê. Sou um É um bebê, bebê. né? Eu tenho de idade, eu acredito que a senhora tenha de De estudos em experiência. magistério, em publicações de artigos, enfim. Que Quando eu nem bom, tinha que bom. nascido, a senhora já estava atuando na área que hoje a gente tenta aprender, né? Que eu estou querendo aprender muito com a senhora. Que bom. Tá fazendo direito? Não estou fazendo direito, né? Mas por falta de oportunidade mesmo, né? Se É. um dia eu tiver a oportunidade, com certeza. Ah, é bom. É bom. Para estudar nunca tem idade. Que bom. Sim. Então, senhora deputada Janaína Pascoal, eu queria Me fazer uma chama de pergunta. Janaína que fica mais fácil. Janaína, tudo bem, então, Vamos como a lá. senhora prefere? Primeiro a gente sabe, assim, é uma coisa que eu sempre quis perguntar, principalmente depois do Eduardo Cunha, ele ter lançado aí o livro dele a respeito do que foi os bastidores do impeachment da Dilma, certo? Eu não concordei muito com vários pontos que ele colocou ali, mas cada um tem uma visão, né? Vários movimentos escreveram seus livros também. Todo mundo quer ser, como é que eu posso dizer assim, o dono do impeachment, né? Todo mundo quer ser o dono. E eu acabei me envolvendo com tantos projetos. Eu tinha vontade de escrever um livro também, mas eu acho que a vida foi se sobrepondo, entendeu? E talvez em algum momento eu escreva, mas algo um pouco mais amplo, né? Não só sobre aquele processo que foi muito importante, mas sobre essa vivência na política, que também está sendo assim um aprendizado que vale mais do que qualquer doutorado na área do direito, sabe? Sim, E sim. olhar por dentro, né? Tem um diferencial muito grande. Com certeza, né? Ainda mais a Janaína, não sei se eu tenho coragem de falar você, porque eu tenho um respeito Por muito grande, favor, por favor. mas ainda mais você que esteve na academia da USP, né? Você mesmo falou há pouco tempo que as maiores mudanças que ocorreram na política do Brasil começaram ali no campus da USP, né? Isso, no Largo São Francisco, No porque Largo a USP fica ali na cidade universitária, o Largo São Francisco, que é a faculdade de Direito, é separado, fica ali no centro da cidade, né? Bem ali no centro mesmo. E aí várias, vamos dizer assim, revoluções, no bom sentido, começaram lá. 32, o próprio impeachment, se for parar para pensar, né, vem de lá, porque são 3 gerações. Então, são muitos acontecimentos naquelas paredes, né, saindo daquelas paredes. Então, acho que não dá para desconsiderar. Né? Por mais que eu sou professora, estou licenciada, sou muito crítica assim, do viés esquerdista que passou a preponderar ali na faculdade de Direito, na universidade em geral. Mas, apesar dessas críticas, que eu considero sempre construtivas, Opa, deu uma pausa aqui, mas daqui a pouco ela volta. Realmente, Largo São Francisco. Opa, voltou. então um monte de gente aqui, ó, de Bahia, de Rio de Janeiro, Sim, sim, bastante gente. Que bom, Paraíba. Beijo, pessoal. sim, com certeza. E Janaína, quando eu vi há pouco tempo, né, estava lendo o Olavo de Carvalho fazendo uma crítica de que para que os ministros do STF fossem compostos dessa maneira hoje, houve um trabalho aí de mais de meio século nas universidades de direito.
né? Não foi algo que começou nem sequer com os presidentes que nós elegemos ou que a minha geração viu governar, né? Mas foi algo que começou bem lá atrás, né? Talvez uma infiltração na universidade, ou talvez nem tanto uma infiltração, mas eu acredito que essa coisa do notável saber jurídico, às vezes, né, traz ali uma discordância na moral que pode ser apresentada, enfim. Qual é o seu ponto de vista sobre a universidade, as mudanças que ocorreram na universidade e o que você pensa assim, sobre o atual STF? Bom, são mudanças, na verdade, foi um processo muito longo, né, de criação de quadros. O Olavo, é até engraçado dizer, né, mas nesse aspecto, o Olavo de Carvalho sempre teve razão. A frase do Olavo tem razão, né? Porque a esquerda, ela foi muito mais competente, né? Ela ainda é mais competente do que a direita. Então, ela foi colocando seus quadros ali dentro da universidade, nas redações dos jornais, entendeu? Entre os artistas. A esquerda nunca diminuiu o preparo acadêmico, intelectual, né? Muito embora o Lula, nos seus primeiros, acho que no seu primeiro mandato, teve um episódio que ele disse que tinha orgulho de nunca ter lido um livro, não sei, você não vai lembrar disso, que você é muito novinho, mas existe esse episódio, pode pesquisar que você vai achar. A base do Lula tomou cuidado de se preparar, entendeu? De buscar titulação. Então, isso que o Olavo de Carvalho narra é uma realidade. E a direita, como reação, no lugar de se qualificar, né, de buscar a titulação, ela, pelo menos a direita no Brasil, tá? Isso não é a direita no mundo, não, porque a direita no mundo ela é sofisticada. Mas a direita no Brasil, ela foi para o enfrentamento, para o desmerecimento da titulação. Então, perceba que o Bolsonaro, o próprio presidente, ele não prestigia, né? Quem tem os títulos acadêmicos, ele não eleva essas pessoas, pelo contrário, se ele puder esmagar, ele esmaga. Geralmente ele dá voz, né? Para quem tem assim uma abordagem um pouco mais de enfrentamento mesmo, sabe? O próprio Olavo de Carvalho, muita gente conhece o Olavo pelo seu perfil na internet, que era um professor que falava palavrão, que fazia muita graça, que xingava todo mundo. Mas quem conheceu o Olavo pelos livros, como eu conheci, né, sabe que aquele Olavo não fazia jus, entendeu? Ao Olavo que escreveu, a obra que ele escreveu. E a imprensa, que acabou conhecendo o Olavo, né, a imprensa mais jovem, vamos dizer assim, por força do bolsonarismo, por força das conferências, né, das lives, diminuiu a capacidade e o trabalho intelectual dele, que foi um trabalho intelectual de muita profundidade, né? Então, assim, eu entendo, eu não sei o que é que vai ser dessa eleição, sabe? Eu não sei o que é que vai ser. Pode ser que o presidente ganhe, pode ser que o ex-presidente ganhe, é óbvio, né, que eu prefiro que o presidente atual ganhe, né? Eu realmente não quero a esquerda de volta ao poder, mas eu entendo que a direita que chegou ao poder, ela errou muito por desmerecer, né, o conhecimento acumulado, por desmerecer os quadros de direita que tinham esse conhecimento, entendeu? Porque, assim, quem vai chegar no STF? Não é só quem fez direito, em regra, né? É quem passou por outros órgãos, é quem é um professor universitário. Então, você precisa conhecer esses quadros, precisa, vamos dizer assim, valorizar essa vida acadêmica para ter material, matéria-prima para ocupar. Eu vou te dar um exemplo bem, assim, acho que você vai entender. Quando o presidente me chamou para ser vice, teve um pessoal que começou a levantar todas as minhas aulas, as minhas palestras, né? E encontraram uma aula minha sobre o Tribunal Penal Internacional e sobre o Tratado de Roma, que é como se fosse um Código Penal Internacional. Gente, qualquer bom estudioso do direito tem que conhecer
os equipamentos internacionais, entendeu? A legislação internacional. Eu denunciei o Maduro no Tribunal Penal Internacional, pois você acredita que foram lá buzinar na orelha do presidente que eu seria, como é que era? Globalista. Que eu seria globalista por ter dado uma palestra sobre o Tribunal Penal Internacional. Aí, eu expliquei o seguinte, gente, espera lá. Até para a gente poder, entre aspas, né, usar esses instrumentos, é necessário preparar quadros para ocupar esses instrumentos. Não adianta eu dar as costas para a ONU, dar as costas para os tribunais internacionais, porque eles vão estar ocupados por esquerdistas, entendeu? Então, nós precisamos preparar os quadros para ocupar esses espaços. Mas quando eu digo isso, a reação é que eu sou pedante, é que eu estou jogando contra, entendeu? Então, assim, o que eu faço? Né? Eu sigo falando que eu entendo que é o certo, e em algum momento no futuro, né, vão reconhecer, entendeu? Vão reconhecer. Né? Independentemente qual seja o grau de reconhecimento, ou por arrependimento, ou por perceberem e começarem a seguir o exemplo, sem reconhecer que fui eu que dei esse exemplo, entendeu? Como hoje muita gente repete o Olavo sem saber que está falando de Olavo, sabe? Eu fiquei muito chateada, porque eu acho que o Olavo, quando assumiu aquela persona da internet, ele acabou diminuindo a sua obra. E quando ele se permitiu ser seguido cegamente, né, por pessoas que nunca leram um livro, sequer um texto seu, eu acho que ele traiu um pouco a própria obra, né, que é uma obra que denunciava o imbecil coletivo do PT, entendeu? Sabe? Então, assim, olha o povo xingando. É importante ouvir, até para discordar. Sim. Isso é uma coisa que meu pai ensinou. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. É importante ouvir até para discordar. Sim. E uma coisa que eu queria perguntar, né, para a senhora. Na sua entrevista com a Leda Nagli, você fala que muitas vezes a gente se opõe a algum ministro, né? Mas é sempre uma oposição talvez superficial. Às vezes a gente não saiba ali, não tenha talvez embasamento para conseguir fazer essa oposição de maneira que dê o resultado de fato, né? Não só mais curtida nas redes. Por exemplo, o deputado Daniel Silveira, né? Quando ele perde a cabeça e grava aquele vídeo. Com isso, pelo amor de Deus, eu não estou justificando a pena de 9 anos, que não tem nenhuma conta no direito penal que possa justificar uma pena de 9 anos. Mas quando ele grava aquele vídeo, muita gente aplaude, muita gente dá like, mas ele perde a razão, entendeu? E ele acaba colocando o presidente numa situação difícil de conceder uma anistia, que era correta, a anistia concedida pelo presidente foi correta, mas que teve um custo político muito grande, né? E o que me surpreendeu naquele episódio é que depois que o presidente concedeu a anistia para o Daniel Silveira, eu vi seguidores do presidente dizendo assim, podem gravar vídeo, podem xingar, porque depois o presidente dá anistia. Eu comecei a falar, gente, pelo amor de Deus, né? Não façam isso, porque vocês com isso estão prejudicando o governo, estão prejudicando o país. Então, é necessário fazer o enfrentamento? Sim, mas o enfrentamento com base na técnica, sabe? Entendendo os erros da decisão, os erros processuais, os erros penais, né? Como é que o mesmo ministro que foi, entre aspas, vítima da tal ameaça ou da agressão verbal, é o acusador, é o julgador, é quem manda prender, né? Como um vídeo rende 9 anos, sendo que a pena mínima para o homicídio no Código Penal é de 6 anos. Então, um vídeo é mais grave do que matar alguém, percebe? Existe, assim, uma lista de críticas construtivas, críticas fundamentadas que podem ser feitas, né?
O pessoal escreveu aqui, o Daniel Silveira é um herói. Eu já conversei com ele, eu gosto dele, eu sei que ele perdeu a cabeça, mas o que ele conseguiu, além de ser visto como um herói? Eu não sei nem se ele vai poder concorrer. Se ganhar, eu não sei se ele vai poder tomar posse, porque tem toda uma discussão sobre as consequências da anistia no âmbito eleitoral. Então, assim, do que adiantou isso tudo, né? Acabou criando mais conflito, entendeu? Mais polêmica. E eu acho que tudo que a gente não precisa é de conflito e de polêmica, né? A gente precisa fazer a crítica e tomar medidas. Se houver um crime de responsabilidade por parte do ministro do Supremo e chegar a um pedido consistente, iniciar o processo, ou seja, tomar as medidas cabíveis à luz da Constituição. Como eu fiz, por exemplo, no caso da presidente Dilma, né? Como eu fiz um pedido de impeachment lá atrás, quando o ministro Toffoli suspendeu todas as investigações com base nas informações do COAF e abriu aquele inquérito, né, do fim do mundo, que não podia estar tramitando ali no Supremo, que já deveria ter sido arquivado. Eu pedi o impeachment do ministro, mas com base na Constituição. Você nunca vai me ver xingando uma pessoa, xingando, adjetivando. Porque quem faz isso perde a razão, entendeu? Sim, não, com certeza. E o que a senhora acha das pessoas que pedem artigo 142? Olha, o artigo 142 está na Constituição Federal, tá? Ele está. Então, mas o que as pessoas querem? Então, assim, porque cada um interpreta da maneira que quer, entendeu? Então, muita gente acha que tem que fechar o Congresso, que tem que fechar o Supremo, que os militares têm que tomar o poder. O artigo 142 não é para isso, sabe? O artigo 142 é para uma providência numa situação de instabilidade muito grave, de conflito, entendeu? Então, assim, fechamento de instituições, estabelecimento de ditaduras, sejam de esquerda, sejam de direita, né? Esse tipo de coisa nunca dá certo, né? Pode até começar com uma justificativa, pode até por um período as pessoas entenderem que é bom, porém, né, o desenrolar é ruim. Porque sempre que o poder é total na mão de um órgão só, e é isso que a gente tem questionado o Supremo, né, dessa concentração de poder, você acaba tendo uma ditadura, né? E ao ter uma ditadura, você vai ter abuso de poder, você vai ter pessoas sendo caladas, pessoas sendo presas, pessoas sendo torturadas. Isso acontece nas ditaduras de esquerda e nas ditaduras de direita. E eu não gosto de nenhuma delas, né? Então, esse saudosismo com 64, que eu percebo muita gente ter, eu não faço parte desse grupo, sabe? Sendo muito sincera, né? Eu não demonizo, eu defendo a anistia, que foi uma construção política da época. Teve um julgamento no Supremo reconhecendo a lei de anistia. Muito esquerdista quer rever essa lei. Eu tenho até textos publicados defendendo a anistia para as duas partes, tá? Para a gente ter pacificação social. Então, da mesma maneira que eu acho que a esquerda não tem que reabrir esse capítulo, eu não acho inteligente a direita o tempo inteiro reabrir esse capítulo. Eu não acho que isso ajude, sabe? Quando eu fiz o impeachment, que a gente foi para as ruas e houve as manifestações, o grupo dos intervencionistas era muito pequeno. E quando eles queriam, né, vir no escritório, querer me colocar perto deles, eu explicava, falava, olha, me desculpa, né, você vai atrapalhar o meu processo é um processo constitucional. Né? Ele não é um processo de exceção, ele é um processo constitucional. Então, isso, para uma pessoa que estudou direito, que é professora de direito, entendeu? Isso é muito importante. Então, assim, às vezes eu converso com colegas que quando estão ali, né, com a gente, ou no plenário, no gabinete, ou num telefonema, não, isso tem que fechar mesmo. Como assim? Não me coloca nesse grupo. Porque um regime de exceção, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Não sabe como termina, entendeu? Então eu quero aplicar a lei, eu quero aplicar a Constituição Federal,
eu não quero dar superpoder para ninguém, né? Não gosto que demonizem os militares, essas perseguições, esses estigmas, mas também não quero que eles voltem a mandar, né, como foi o período de exceção, foi um período de exceção, sabe? Então, essas coisas que eu acho que acabam irritando muito, né, de certa forma, o grupo predominante, entendeu? Mas é o que eu penso. Então, assim, se a gente tiver que falar algo diferente do que pensa e tente, para agradar, ou para ter cargo, ou para ter promoção, qualquer coisa assim, é melhor não ter, entendeu? É melhor não ter. Sim. E do ponto de vista constitucional, o que a senhora acredita que o Bolsonaro pode fazer? Porque parece que algo agora vai ser feito, né? A última das manifestações é esse 7 de setembro. Qual seria a medida mais razoável que ele poderia fazer? Eu espero que Veja bem, as manifestações em apoio ao presidente, todas têm sido pacíficas. Tanto é que eu sempre critiquei esse tal inquérito, que para mim está lá no Supremo, dos atos antidemocráticos, né? Porque uma manifestação pacífica não pode ser caracterizada como antidemocrática apenas pela pessoa defender uma pauta com a qual você não concorda. Você pode ter uma manifestação pró-legalização do aborto, uma manifestação pela criminalização de todo tipo de aborto, você pode ter uma manifestação pela legalização da maconha, para aumentar a pena de quem é pego portando maconha. Não importa a pauta. O que interessa é que ninguém foi agredido, que nada foi destruído, que nada foi queimado. Então, o direito de manifestação, ele independe da pauta. E as manifestações a favor do presidente, eu sou testemunha, elas têm sido pacíficas. Então, aquele inquérito, na minha leitura, ele não se sustenta. Então, eu estou torcendo muito, né, que essa manifestação de 7 de setembro seja também, sabe, pacífica, como foi o 7 de setembro do ano passado. Por coincidência, eu estava no Mato Grosso e foi muito bonito, porque eram caminhões, eram tratores, eram motos, eram as pessoas a pé e pessoas a cavalo, sabe? Eu estava no interior do Mato Grosso quando aconteceu o 7 de setembro no ano passado. Então, eu estou rezando muito para que seja pacífico, porque é um ano muito tenso, né? É um ano delicado que nós estamos vivendo. Não importa se é o grupo de um lado ou do outro, né? Os dois lados estão com medo, porque entendem que o representante do outro lado, né, traz algum risco. Se é real esse medo ou não, é outra história, mas ele existe. Então, a gente está passando por um ano muito delicado, sabe? Eu confesso que eu estou preocupada com essas manifestações, mas eu estou rezando muito para que tudo corra bem, para que não haja provocações, sabe? Para que não haja infiltrações. E eu entendo que o presidente deve se manifestar como o 7 de setembro, né? E só, sabe? Essa coisa, nossa última manifestação, isso acaba gerando, assim, uma repercussão negativa para o próprio presidente. Entendeu? Ele se emociona e fala essas coisas, mas eu não vejo que seja apropriado, porque isso gera, por exemplo, as pessoas querem saber por que a última, o que ele vai fazer depois. E isso acaba gerando uma frustração, sabe? Muita gente que tinha expectativas no 7 de setembro do ano passado se frustrou profundamente quando ele fez a carta junto com o Temer para o Alexandre de Moraes. Então, poxa, para que criar essas expectativas? Eles ficam com raiva que eu falo. Mas alguém tem que falar. Porque isso gera um clima de beligerância no país o tempo inteiro. Isso não é bom para ninguém, né? Não é bom para quem quer trabalhar, para quem quer gerar emprego, para quem quer investir no país. Então, eu acho que está na hora do presidente mostrar. Ele tem aí quantos meses, né? Agosto, setembro, 3 meses, para mostrar que ele tem condições de governar na paz. Porque o presidente, até hoje, ele se mostrou um líder do conflito. Sabe? Parece que ele só sabe liderar no conflito.
Ele só sabe liderar na briga. E isso para uma nação não é bom. Entendeu? Então, veja, olha a minha situação. Eu não quero PT de jeito nenhum. Né? Eu vou votar no presidente, nós não temos alternativa, mas ele precisa dar sinais de que o segundo mandato vai ser diferente. Porque a verdade é uma só, tirando um grupo muito pequeno, os brasileiros não estão felizes. E a senhora como senadora, então a sua abordagem então seria mais, porque na Alesp, né, são 94 deputados, já é bem difícil, mas dá para fazer se há uma boa vontade de 30, 40, né? No Senado já é menos pessoas, mas são 81 senadores, né? Então a sua abordagem seria do diálogo e o enfrentamento seria através da união com outros senadores para fazer uma abordagem coletiva contra os... Não, veja bem, é óbvio que a gente tenta angariar apoio, né? Mas muitas vezes você não consegue esse apoio. Aí a luta tem que ser isolada. Mas não é uma luta no xingamento, não é uma luta com vídeo, não é uma luta com ameaça, entendeu? Tem que ser uma luta com os instrumentos que o direito dá, sabe? Com base na lei, com base na Constituição Federal. Porque a verdade é uma só. Essa gritaria não levou a nada. O que criou, de fato, esses deputados que ficam gravando vídeo, fazendo postagem, xingando o ministro? Levou a instauração de inquérito contra eles próprios, contra apoiadores, contra jornalistas. Então, assim, para que isso? Vamos trabalhar com base na lei, entendeu? Porque é muita manifestação para fora, é muita fala, é muito barulho e pouca ação. Entende? Então, muitas vezes, a ação de um deputado, de um senador, tem que ser isolada. Por exemplo, tentaram passar pautas aqui na Assembleia que facilitaria aborto, que facilitaria acesso à droga, álcool. Eu fiquei obstruindo sozinha. Sozinha. Pode chamar os bolsonaristas para darem. Porque são pautas importantes. Não são para mim, para a nação. Entendeu? Eu obstruí sozinha. Com um colega pedindo, pelo amor de Deus, para eu fingir que não estava vendo. Entendeu? Eu obstruí sozinha. Como toquei aquele processo de impeachment praticamente sozinha. Entendeu? Mas com base na lei. Sabe? Não teve um momento de agressividade. Talvez no discurso da bandeira, que eu perdi um pouco a paciência ali, mas dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional, jamais. Entendeu? É uma abordagem técnica. E qual abordagem técnica a senhora acha que ainda não foi usada por ninguém, nem sequer por um senador? Porque teve um momento que o presidente Bolsonaro foi até o Senado, ele fez os pedidos, né, mas nunca deram um resultado. Assim. Quando o Major Olímpio, que todo mundo chama de traidor, né, tentou fazer a CPI da Lava Jato, o presidente não apoiou. Isso aí é sabido lá no Senado, né? Quando eu pedi o impeachment do ministro Toffoli, emissários pediram para eu retirar o pedido. Emissários do presidente, porque a decisão do ministro tinha beneficiado Flávio Bolsonaro. Então, assim, isso é fato, isso é história, né? História com H. Então, assim, muitas vezes o discurso é um, mas a ação para dentro é outra, entendeu? Então, assim, aquela CPI da Lava Toga, ela era para ter acontecido, sabe? Os senadores se uniram, foram vários senadores, criaram um movimento Muda Senado, né? Eu fui para Brasília, fiz reuniões com esses senadores, conversei com eles à distância, apresentei o pedido de impeachment do ministro. O Major Olímpio foi solicitado a retirar o nome da lista pelo próprio presidente, e eu recebi recados de que não deveria ter pedido o impeachment do ministro naquele momento. Então, assim,
houve um momento em que o presidente poderia ter agido, né? Decidiu não agir, ele deve ter outras informações que, vamos dizer assim, o levaram a decidir dessa forma, né? Informações que talvez os senadores, não tivéssemos. Mas, assim, o que incomoda às vezes é que o discurso para fora é um e a prática para dentro é outra. Tanto é que tem muita gente dizendo assim, vai ter manifestação de 7 de setembro. E como é que vai ser? Depois vai ter cartinha? Né? Então, assim, eu acho, sabe, eu sou super favorável à manifestação, muito favorável. Eu me emociono quando eu vejo o povo de verde e amarelo na rua, isso só me traz boas lembranças, são famílias inteiras, idosos, crianças, mas eu não gosto das pessoas serem manipuladas, sabe? Isso me incomoda. Sim, realmente. A gente está aprendendo também, né? O próprio brasileiro agora, acho que 2018 foi o ano que muitas pessoas começaram a entender quantos senadores há, o que faz o ministro, qual o nome dos ministros. Eu acredito que nós temos muito a aprender com a senhora, que está há muito mais tempo sabendo dessas coisas e, enfim, agora a senhora tem, de fato, uma chance de chegar ao Senado e poder fazer algo que os brasileiros estão pedindo, né? Que é um confronto que dê esse resultado. E a senhora já provou que conseguiu fazer isso com o impeachment da Dilma, né? O pessoal está por aqui para decidir a minha posição política. A minha posição política é sempre o contrário da esquerda, entendeu? Então, assim, quem está do lado de lá do PT, eu vou votar, né? Hoje, a opção que a gente tem é o presidente Bolsonaro. Então, eu vou votar nele. Mas, daí a dizer que eu concordo com tudo, né, é mentir. Então, eu acho tão interessante, porque as pessoas falam, eu quero políticos que falem a verdade. Mas quando o político fala a verdade, as pessoas não gostam. Né? Então, assim, quer o quê? Um autômato? Né? Quer um robô? Quer alguém que minta? Né? Até porque tem muita gente que diz que concorda com tudo que o presidente fala nas redes, nos vídeos, mas quando está no privado, mete a boca. Eu não, entendeu? O que eu concordo. O que ele fez certo, eu defendo. O que eu discordo. Mas ainda assim, né, da minha maneira, eu o apoio. Sim. E a senhora falou na entrevista com a Leda que houve momentos que você teve contato com o Bolsonaro, mas nunca foi algo assim profundo, né? Era sempre algo superficial, era um encontro que, por coincidência, os dois não, estavam... A gente não teve uma discussão sobre o Senado, não houve uma discussão assim, olha, faça isso, faça aquilo, né? Ele conversou um pouco comigo, 2 vezes ou 3, aí a Carla que intermediou muitas conversas, né? Eles queriam que eu fosse para o PL, por uma série de razões, eu não quis ir para o PL, eu decidi ir para um partido menor, sem tempo de TV, mas também sem nenhum tipo de problema, entendeu? Eu decidi buscar alguma independência. Então, houve algumas conversas, né? Mas nunca houve, assim, algo muito aprofundado, porque o presidente, ele é uma pessoa que ele não gosta muito de conversa longa. Não sei se todo mundo que convive com ele percebe isso. Ele te liga, é coisa assim muito rápida sempre. Oi, Janaína, não sei o quê, se troca uma mensagem. Também é muito monossilábico. Ele não é pelo menos eu nunca presenciei uma pessoa de estabelecer diálogos longos, tá? Então, assim, os pedidos que chegaram para mim foram para eu primeiro ir para o PL, né? Para construir essa candidatura ao Senado. Eu queria colocar o meu nome à disposição da população, né? Então, eu disse que eu preferiria estar numa sigla em que eu teria autonomia, sabe? Porque no PL, na verdade, quem vai dizer quem vai ser candidato aqui é ele, como está dizendo, né? Acabou de lançar um candidato que, com todo respeito, mesmo se eu me retirar, não ganha da esquerda. Então, assim, mesmo se eu me retirar, o candidato que o presidente lançou não ganha da esquerda. Então,
eu preferi manter um pouco da minha independência, entendeu? Depois, mais para diante, aí veio o telefonema do ministro, na verdade, vários contatos com a deputada Carla, e o telefonema do ministro Tarcísio pedindo para eu me retirar, num primeiro momento em favor da Carla, depois em favor do astronauta. Me convidaram para eu ser suplente do astronauta e eu disse que não, entendeu? Até porque o eleitorado da Carla e do astronauta é exatamente o mesmo eleitorado do presidente. O meu eleitorado não é necessariamente, entendeu? Então, assim, se eles não lançarem um nome, eu acredito que as pessoas possam migrar para o meu lado. Mas as pessoas que votam em mim e não votam neles, eu não sei se votam, vamos dizer assim, no candidato do presidente, entendeu? Então eu estou olhando com um olhar um pouco mais distanciado, né? Mas é muito difícil, porque eles agem em grupo, eles agem... todo mundo tem que falar a mesma coisa, todo mundo tem que entender da mesma forma, né? Eu tenho tido, assim, alguns embates, mesmo com os ministérios, porque eu acho que eles compram brigas que não precisam ser compradas, sabe? Né? Por exemplo, a questão do aborto. Eu sou uma defensora da vida, eu fui sustentar contra a legalização no STF, desde sempre. Mas deixa a legislação como está, porque a esquerda quer legalizar. A gente tem uma legislação que restringe muito. Tem ali uma ou outra concessão. Deixa como está. Não, eles querem mudar, entendeu? Então, quando eles querem mudar, eles criam uma reação, entende? Então, assim, é duro, porque acabam radicalizando, e ao radicalizarem, a gente não consegue caminhar. Não, revelação bombástica aqui que você acabou de fazer, né? Por quê? Os bastidores aqui mais legais que eu escutei até agora, né? Porque houve nessa conversa com a senhora, até para abrir mão da candidatura em favor da Carla, seria isso, né? Mas Sim. a senhora não concordou. E houve também a conversa com a senhora para ser suplente do Marcos Pontes, né? Sim. Mas também a senhora não concordou. E aí vem essa conclusão de que há uma ação em grupo por parte deles e que a senhora não estaria ali, talvez 100% alinhada, até porque o seu próprio trabalho, o seu próprio ponto de vista não é exatamente o ponto de vista deles, né? A senhora quer ter independência para aplicar o seu próprio ponto de vista, e isso acabou que cada um ficou para um lado, né? A senhora... Veja bem, eu acho interessante, porque não basta votar nele, não basta defendê-lo dos pedidos de impeachment injustos, que eu fiz isso, o governo inteiro, né? A única pessoa com capacidade para ler aqueles pedidos e fazer uma defesa técnica fui eu, e fiz. Né? Isso não basta. Você tem que dizer amém, entendeu? Então, é nesse ponto que eu digo, é muito parecido com o PT, sabe? É nesse ponto que eu digo que precisa evoluir. Né? Que a direita ela tem como pressuposto o respeito às individualidades, entendeu? A pluralidade, sabe? As pessoas... Olha que interessante. Eu não sei bem, eu vejo pelo teu site, eu entendo que você é bolsonarista. Não tenho certeza, mas eu entendi isso do teu perfil. Você vai reparar, tem parlamentares que não são petistas, que começaram a declarar apoio ao Lula. Olha as redes dos petistas. Eles brigam, eles batem caras? Não, eles batem palminha, eles elogiam, eles acolhem. Olha o que fazem os bolsonaristas. Pega um parlamentar que se afastou do Bolsonaro e começa a se aproximar, traidor, quer surfar onda, tá querendo vir no vácuo. Gente, eu fico pensando, será que estão trabalhando pro Lula? Entendeu? Não, com certeza a gente está passando por um processo até, às vezes até mesmo falta de informação. Porque hoje em dia eu acredito que a informação a gente olha assim, a gente fala, é verdade, não é verdade, sabe?
na dúvida, vamos com o Bolsonaro. Eu acho que boa parte dos brasileiros que acompanham política, eles falam, pô, mas tá falando mal do Bolsonaro, mas será que é fake news? Será que não é fake news? Qual é o embasamento técnico disso? Entende? Porque a gente de fora, ainda mais eu, assim, que eu sou mais novo, a gente tá aprendendo. Essa é a verdade. E aí, na dúvida, muita gente acaba pendendo pro Bolsonaro. E é natural porque ele gerou emocionalmente, ele capturou o povo, né? Ele captou o povo emocionalmente com o jeito dele, principalmente na campanha, na pré-campanha, né? Então, acho que existe muito lado emocional, assim, da gente gostar da figura do Bolsonaro. E aí, quando Eu gosto também, eu não desgosto. Eu não desgosto, só que é o seguinte, eu estudei e ensinei a vida inteira que um povo, para evoluir, tem que ter autonomia, sabe? A gente tem que sair desse estágio de confundir pessoas com deuses, entende? Então, eu acho que essa confusão de pessoas com deuses é ruim na esquerda e é muito ruim também na direita. Então, não é que eu estou falando contra ele. O que eu acho é que não dá para ser esse movimento, porque esse movimento não o está ajudando. Porque são o quê? 20% que pensam dessa forma? Mas você tem um outro grupo que não sente assim. E está sendo muito atacado. Então, no lugar do bolsonarismo acolher, atrair pessoas para votarem e apoiar o presidente, o bolsonarismo está afastando. Entendeu? Por exemplo, no meu Telegram, tem o pessoal do Bolsonaro que entra para xingar. Né? Ontem tinha um deles arrumando confusão com um dos seguidores, querendo dizer, falando comentários inadequados, entendeu? Que o rapaz seria, sei lá, se o rapaz seria gay, falando da varíola do macaco, misturando um monte de assunto. Eu fico pensando, o que eles querem atrair com isso? Sabe? Com esse tipo de discurso. Entendeu? Eu fiz campanha para o presidente em 2018 ao lado de muitos amigos gays que pediram voto para ele, que colocaram a camiseta. Esses amigos não votam nele hoje nem amarrados. Não vão votar em Lula, mas vão anular. Todos, meu amigo, todos que eu conheço, entendeu? Então, assim, é muito complicado eu estar vendo esse cenário, eu tentar alertar, e essas pessoas não só não quererem ouvir, como ainda me acusarem de estar contra. Sabe? Entendi. Não, e eu gostaria até de... Porque a senhora conseguiu ter um eleitorado realmente fora até do Bolsonaro. O eleitorado próprio, né? A senhora tem seguidores próprios, pessoas que te seguem. E a senhora tem um trabalho, né? Tem uma história fora da política, até fora da faculdade mesmo, né? Eu tenho um amigo meu que é fã da senhora, ele vai em todos os encontros do Patriotas pela Liberdade, é o Leandro Morrali. Ah, foi meu aluno, foi me orientando na tese de Laura. Eu gosto muito dele. Então, ele é seu fã e ele já contou pra gente que a senhora tem até um trabalho fora da política, que a senhora já fez, já fora da faculdade. Se eu não me engano, foi com drogados, né? Pessoas que estavam... Sim, eu fui presidente do Conselho de Entorpecentes, de orientação de famílias de drogadictos, entendeu? Não, tem muito chão aí já trilhado. Então, conta um pouco pra gente desse chão já trilhado fora da política e fora da... A Janaína que já fez para o eleitorado que não era político, nem era eleitorado da faculdade. Assim, se você puder contar um pouco desse lado. Uma participação social, né, em causas sociais, trabalhos sociais muito grande. Sempre tive, desde criança, não é de agora. Então, por exemplo, eu fui conselheira da OAB, né, por 6 anos. Participei das turmas julgadoras da OAB, de casos envolvendo conflitos ali de advogados. Tenho muitos anos na advocacia, né, defendendo, por exemplo, vítimas de crimes sexuais, sobretudo crianças. Presidi o Conselho de Entorpecentes e, por força desse trabalho, acabei participando de trabalhos com vários órgãos ligados nessa área de prevenção ao uso, ao abuso de drogas. Fui para os Estados Unidos conhecer os programas de enfrentamento à drogadição, repressão também, entendeu? Então, assim, por força desses trabalhos todos, desenvolvi disciplinas muito diferentes na USP, né? Além das matérias
normais de direito penal, né? Direito penal 1, direito penal 2, parte geral, parte especial. Além dessas matérias normais, eu ministrei várias outras matérias, né? Como direito penal e religião, direitos indivíduos de segurança pública, bioética, né? Muito do que eu tenho discutido nessa época de pandemia, essa questão da imposição de vacinas, que eu não aceito, não vem de agora, não vem de ideologia, não vem de bolsonarismo, vem das aulas de bioética, entendeu? Dos textos de bioética que eu li, que eu dei para meus alunos lerem, que você não pode obrigar as pessoas, sabe, a participarem de algo que está ainda em observação, né? Mesmo que fosse algo já comprovado, assim, exaustivamente comprovado, você não pode submeter as pessoas. Uma das minhas brigas com o governo do estado é essa, né? Eles estão expulsando alunos da USP, da Unicamp, da Unesp, eles estão suspendendo os salários de funcionários públicos, estão fazendo processo administrativo contra funcionários públicos. É muito grave, sabe? Então, assim, são temas que eu já estudei em profundidade. Então, às vezes as pessoas acham que eu estou falando porque é tema da moda. Não é, sabe? Muitas pautas que muita gente passou a defender em 2018 e defende agora, por serem interessantes eleitoralmente, eu defendo a minha vida inteira, sabe? A minha vida inteira. Que eu sou contra a legalização de droga, que eu sou contra a legalização de aborto. Não é de agora, por ser interessante. Eu defendi votar não no referendo do desarmamento em 2003. Fui a única professora da USP que defendi votar não. Então, agora é moda, agora todo mundo, né, fala. Mas, assim, quem estava apanhando dentro da USP por isso era eu, entendeu? Então, assim, não deixa de ser injusto, né, o que estão fazendo, sabe? No sentido de me destruir mesmo. Né? Porque quando o presidente lança um candidato que não tem condição, com todo respeito, que não vai ganhar, né? Só para me atrapalhar, eu vejo como uma maldade. A visão que eu tenho, assim, se eu posso estar errado também, eu acho que ele mesmo falou que ele apoiava o Datena porque o Datena era o mais viável a ganhar, né? Inclusive o Tarcísio fez parte disso. Assim, o Marcos Pontes, se ele não ganhar, ele vira ministro. Eu acredito que seja esse o pensamento. Então, tipo, seria aquela cartada que você dá, mas assim, de um lado ou de outro eu vou ganhar, sabe? Porque talvez se ele lance, por exemplo, uma Carla Zambelli, se não ganhar, eu vou fazer o que com a Carla Zambelli, sabe? Eu vou trazer ela pro ministério, sabe? Será que ela tem essa formação? Então, realmente, assim, eu achei que foi ele se contradisse com o argumento que ele usou para apoiar o Datena, né? Sim, Isso que realmente sim. a gente percebeu. E aí até foi por conta disso mesmo que eu falei, nossa, peraí, e agora? Eu tenho que... O Senado é a cadeira mais importante depois da presidência no contexto que a gente vive, né? Eu também acho. Eu tenho que conversar com a Janaína Pascoal, que ela é realmente... Eu também acho que é muito importante. O próprio Tarcísio falou para mim que precisava do Datena, porque o Datena ia levar votos para ele num extrato da sociedade que ele não conseguia chegar. Então, eu até falei para ele, eu falei, olha, o Tarcísio, eu entendo, né, não vou atrapalhar, não quero prejudicar a sua candidatura, mas aí quando o Datena desiste, e eles começam com essa pressão para eu desistir, eu falei, não, peraí, então aquele argumento não era real, né? Salvo se querem que eu desista para colocar alguém que eles não estão dizendo quem é. Pode ser também que tivesse uma figura oculta aí, né? Mas, assim, essa coisa de suplente, de alguém que vai ser ministro para depois assumir, eu acho um pouco fraudulenta, sabe? Porque eu acho assim, a população vota no que é cabeça de chapa. Então, essa coisa de colocar alguém para ganhar e depois ficar o suplente, eu acho um pouco fraudulenta. E nós temos que considerar o seguinte cenário. Tá? Eu sei que ninguém gosta que eu fale, mas tem que falar. O cenário do Lula ser eleito.
Então, o cenário do Lula eleito, com o astronauta senador, com o Márcio senador é o pior dos mundos, porque o Lula vai convidar o Márcio para ser ministro, já falou, isso aí é público. E quem vai ser nosso senador é o presidente do PSOL, né? Que, diferentemente da direita, foi fazer lá toda a sua titulação acadêmica, tem toda a sua história dentro do PT, depois virou PSOL. Ele vai ser o senador da República, sabe? Aí, se o Lula ganha e Marcos Pontes ganha, eu nunca vi o Marcos Pontes falar nada além dos abraços espaciais. Desculpa, eu não quero ofender ninguém. Mas, assim, eu nunca vi esse homem. Eu assisti uma palestra dele, foi emocionante, que ele contou a história dele, que ele tinha o sonho de ser piloto, que a mãe dele falou para ele confiar na vontade dele. Então, assim, eu me emocionei, né? Então, eu respeito isso. Mas, assim, em nenhum momento nessa palestra ele falou o que ele pensa de proteção da vida, o que ele pensa de droga, o que ele pensa de infância, o que ele pensa. Eu não sei o que ele pensa. Entendeu? Aí eu vou olhar as redes dele, ele manda abraços espaciais. Desculpa. Aí os caras querem que eu desista em prol de quem manda abraço espacial e não fala nada das suas ideias. É demais, entendeu? É demais a subserviência. Não dá, para mim não dá. Não, isso é verdade. A senhora está coberta de razão. E qual o seu, assim, com base na sua experiência, o que a senhora acha que vai acontecer, independente do cenário, assim, com Lula ou com Bolsonaro, mas tendo em vista, assim, a população brasileira mesmo, assim, como está a faculdade, o que a senhora viu no seu trabalho de ação social, o contato que a senhora tem com o povo como deputada, porque eu tenho certeza que a senhora recebe muitas pessoas, já visitou muitos lugares. Eu sou muito, assim, preocupada em ouvir, sabe? Em ir nas pontas, em visitar, em receber os vereadores, pessoas de movimentos, eu ouço todo mundo, sabe? Eu não faço nenhum tipo de restrição. Porque eu acho que quando você é eleito, você precisa ouvir todo mundo, até para poder fazer um bom trabalho para o maior número possível de pessoas, né? O que eu tenho sentido tem me preocupado? Eu tenho sentido o crescimento de uma resistência ao bolsonarismo, sabe? E isso está me preocupando. Porque conforme eu tento alertar desse crescimento, a reação é de negação. Então, por exemplo, quando eu converso, mesmo quando não é nas redes, eu converso com um colega, que é assim, mais bolsonarista raiz. Fala, colega, não está tão simples. Mesmo pra gente, não, vai dar primeiro turno. E como assim? Será que essas pessoas não ouvem ninguém, além daquelas pessoas que pensam igual? Sabe? Então, óbvio que a gente, quando entra num pleito, entra com esperança, entra, né, com garra, mas tem que entrar com o pé no chão, entendeu? Talvez aconteça isso. Na hora H, as pessoas não consigam anular, não consigam votar branco, não consigam se abster para o Lula não voltar. Mas não é isso que as pessoas estão verbalizando para mim. E a gente tem essa confiança muito em função das pessoas que o Bolsonaro bota na rua e que o Lula bota na rua, sabe? Porque ele é um dado concreto. Sabe? A gente está nas redes sociais, as redes sociais do Bolsonaro são mais fortes do que do outro lado, né? Quando a gente faz um post, por exemplo, do Bolsonaro aqui no Patriotas, sabe? Tipo, dá mais visualizações, curtidas, enfim, comentários. A gente vê que a popularidade do Bolsonaro pode ser que a gente esteja numa bolha, sabe? Mas o que a senhora pensa disso? Porque essa é a minha opinião, sabe? Se eu sempre perguntar por que o Bolsonaro é tão popular, por que eu acho que o Bolsonaro vai ganhar a eleição? Porque o engajamento dele nas redes, o que ele bota de pessoas na rua, pelo que eu vejo, é muito maior do que do outro lado. Mas tomara que você esteja certo. Mas eu acho assim, por exemplo, vai fazer motociata. Quem vai na motociata, vota nele. Né? Mas e o tanto de gente que está em casa? Vota em quem? Entendeu? Não, a Paulista está cheia, é verdade.
Mas e o tanto de gente que não foi? Vai votar em quem? O que eu tenho ouvido muito não é que vai votar em Lula. Eu tenho ouvido que vai anular. Que não deixa de ser votar em Lula. Você entendeu? Sim, sim, é complicado. E o que a senhora acha das urnas? Se a Eu senhora pode sempre falar. defendi, eu sempre defendi o voto impresso. Sempre. Porque eu entendo que todo sistema é passível de falhas. E em termos de segurança, né? Em qualquer situação, quanto mais, melhor. Então, eu sempre defendi o voto impresso. Para a gente poder fazer uma recontagem, para poder ter ali algo mais palpável. Sempre defendi, não é de hoje. Tá? Pode perguntar para os meus alunos. Agora, eu não sei até que ponto é produtivo o presidente seguir assim, tão aguerrido nessa pauta. Porque eu acho que está afastando muita gente também, entendeu? Porque essa pauta, ela agrada um grupo pequeno. Eu gostaria de ter mais segurança, gostaria. Mas durante assim, já tentamos, já entramos já teve ação, já teve votação, já teve argumentação, entendeu? Todo esse movimento, eu acho que serve como uma intimidação no sentido de, vamos dizer assim, segurar, né? Se houver qualquer pensamento de fazer algo errado, serve como uma força, vai, para segurar esses ímpetos. Mas eu acho que ele insistir muito nessa pauta começa a prejudicá-lo, entendeu? Porque começa a dar, vamos dizer assim, alguma consistência às teorias da conspiração que o secundam. Então, eu não sei se vale a pena. Eu pudesse aconselhá-lo, se eu tivesse a possibilidade, ter proximidade, eu aconselharia que ele não seguisse com essa pauta. A gente já está às vésperas da eleição, entendeu? Não tem mais o que fazer. E isso está gerando medo em muita gente. E qual seria a pauta? Que a senhora acredita essa pauta? Ele tem que mostrar o que ele vai fazer no segundo mandato. Como é que ele vai governar num clima de um pouco mais de paz, de estabilidade, sabe? Sem ficar colocando um contra o outro, sem essa dinâmica de conflito. Sim, Não, realmente, eu acho que para o mercado de valores, né, para a Faria Lima, para o preço dos produtos, é necessário que haja investimento e um cenário de paz política realmente é o que todo mundo quer, que a inflação abaixe, que os investimentos entrem, que a gasolina abaixe, enfim. E, enfim, esse cenário a gente acha que vai melhorar, e é essa visão dos bolsonaristas, com as indicações do presidente, as duas que ele teria, né, no STF. Né? Sim, mas é que assim, o que eu tenho tentado falar é o seguinte: os bolsonaristas sozinhos não vão eleger o presidente. Então precisa trazer esse público que tem medo desses discursos, que, você entendeu? Não dá para se eleger só num nicho. Em 2018, vários grupos que votaram no presidente em 2018 se afastaram dele. Eu conheço muito. Sim, sim. Então, assim, a minha preocupação é que no lugar, enquanto o lado de lá está tentando juntar, né, o que eles conseguiram fazer para a disputa ao Senado é histórico. E ao governo do Estado. Eles juntaram PT, PSOL, PSB e estão puxando a rede. Entendeu? E o que nós estamos fazendo do lado contrário? Quem tenta se aproximar é xingado. É como se fosse um concurso de bolsonarismo. Isso é verdade. Isso é verdade. Entendeu? Quem é mais bolsonarista? Cara, Bia, Janaína. Que isso, gente? É muito infantil, sabe? Isso é verdade. E o que a senhora pensa a respeito, assim, da maturidade do brasileiro, sabe? Quanto, independente se for o Lula ou se for o Bolsonaro, você acha que teve uma melhora
Você acha que o brasileiro está melhorando, assim, ele está entendendo mais, ele está querendo correr atrás de informação, está estudando mais? Ou você acha que está havendo uma polarização e as pessoas estão cada vez mais focando no ninho, focando no outro, e as pessoas que não Olha, querem... quando eu converso com as pessoas reais, eu entendo que houve uma melhora. Mas quando eu vejo as pessoas nas redes, eu fico muito triste, como professora, como cidadã, porque eu acho assim um debate pobre, um debate agressivo, entendeu? Na verdade, não é um debate, são monólogos. É a esquerda falando para a esquerda e agora estrategicamente conseguindo abrir, porque eles são bem mais espertos, né? E a direita falando para a direita, né? E assim, crescendo na agressividade num momento em que, ainda que fosse por estratégia, né? Isso não poderia acontecer. Então, realmente, a estratégia adequada da direita, né, seria sair um pouco do Bolsonaro, trazer um pouco para a pauta conservadora, né? Ou trazer um pouco... Entendeu? Sabe, assim, olha, você é pró-vida, né? Você compactua com essas pautas, sim. Então, olha, pensa bem, se o PT voltar, vai querer legalizar aborto, vai querer legalizar droga, entendeu? É essa conversa que tem que ser feita. E não estigmatizar grupos, sabe? É muito triste, porque eu tô vendo, assim, um trabalho sendo realizado que parece que é contra o presidente. Eu não consigo ver como um trabalho de suporte da candidatura dele. Às vezes parece que foram contratados pelo Lula. Complicado. E, Janaína, a senhora já foi, sabe, tem muitas pessoas que sonham em ser professora da USP. A senhora já foi. Eu sou ainda, eu estou licenciada. Eu, inclusive, se eu não for eleita, né, termina meu mandato dia 15 de março, no dia 16 acaba minha licença, eu estou de volta, entendeu? Para alegria dos coleguinhas. Basta como a senhora vai ser recebida lá, né? Mas eu acho assim, a senhora já, talvez, não sei se é um sonho da senhora, mas é um privilégio você representar a população como deputada, né? E assim, mesmo você ganhando ou não, sabe? Se você ganhar, você talvez realize mais um objetivo da senhora, que é ser senadora. E se a senhora não ganhar, volta para a universidade. E assim, a longo prazo, onde a Janaína quer chegar, sabe? Daqui 10 anos. Eu não faço planos pessoais, porque eu sou muito assim, eu não sei, nenhum de nós sabe se amanhã vai estar vivo. Então eu não sou de ficar orquestrando, arquitetando, armando, sabe? Fazendo planos. Mesmo o Senado não é um sonho meu. Eu entendo que eu vou ser útil para o país se eu estiver lá. Mas não é um sonho, algo que eu almeje para mim. Você entendeu? Então, tem tocando a vida e ver onde é que a gente vai ser útil, entendeu? Continuar pesquisando, escrevendo, lecionando, fazendo os alunos refletirem. Vou voltar a advogar, porque realmente eu sou muito apaixonada, né, pela defesa de causas. Estou afastada da advocacia com dedicação exclusiva ao mandato, mas eu sou advogada, então volto a advogar. E é isso, se me candidato no futuro, não sei, entendeu? O que eu não quero é me omitir, sabe? Eu entendo que eu sou preparada para o cargo, que o Senado está carente de bons quadros e que eu tenho que pôr meu nome à disposição. E eu não consigo ver alguém que tenha as mesmas condições. Porque se o presidente apontasse, olha, esta pessoa aqui é minha pessoa, é meu candidato, que tem essas características, essas qualidades técnicas, ok, eu saio. Mas desculpa, não é o caso. Sim. E assim, por curiosidade, qual seria o nome? Assim, que se o Bolsonaro falasse esse nome aqui, eu sairia da minha candidatura e apoiaria esse nome. Qual seria? Eu não sei, eu estou tanto com essa coisa na cabeça que eu não consigo, mas de repente ele traz alguém, entendeu? Não sei. Entendeu? Eu não tenho nada contra o astronauta, por favor, eu quero deixar isso muito claro. Tá? Mas eu acho que existem perfis e perfis, sabe?
verdade. Inclusive, o astronauta hoje é o único suplente do senador Jordano, que assumiu a cadeira do Major Olímpio. Né? Eu nem sei se ele vai poder concorrer. Eu não sei se a justiça vai admitir. Porque se acontece qualquer problema com o senador Jordano, quem assume? Entendeu? Então, assim, não consigo entender bem essa candidatura, com todo respeito. Eu acho que foi uma cartada do tipo, é o que eu te falei, né? Eu acho que ele se contradiz no argumento e se ele não... se não ganhar, vem para ministro, sabe? E se perder também, eu acho que... Mas é um pensamento, com todo respeito, é um pensamento pequeno. Porque um verdadeiro estadista, ele tem que pensar além de si. Então, ele está fazendo todo o raciocínio para o caso de ele ganhar. Mas e se ele perder? Tem que ter gente ali que defenda as pautas, entende? É isso que eu não me conformo. Ele fala que coloca o país acima de tudo, mas não é verdade. Entendi. E agora uma coisa pessoal, assim, né? Porque a gente olha muito de fora e a gente não sabe o que acontece nos bastidores, assim. E principalmente aí na Lesp. Eu acompanhei um tempo a Lesp. Eu lembro muito bem quando a senhora defendeu, era contra a obrigatoriedade de ir para a escola crianças, né, menores de 4 anos. Foi até da rede. Eu lembro que a não é do senhora homeschooling que você está falando? Não era do homeschooling, era... Eu lembro que Ah, foi mesmo a Marina do Rede, que ela pautou um projeto de lei que foi barrado. Eu lembro que a senhora e o Douglas Garcia estavam bem contra essa pauta, que era a obrigatoriedade das crianças menores de 4, 3 anos de irem para a escola. Não, na verdade, a Marina apresentou um projeto de primeira infância que tinha alguns pontos ali que nos preocupavam, tá? Como, por exemplo, criar um comitê, dizer que esse comitê ia falar sobre a situação da criança, que a criança tem autonomia aos pais, sabe? Eu achei um projeto que tinha ali algumas partes muito perigosas. Aí a gente emendou, conseguiu tirar as partes, entendeu? A gente obstruiu o trabalho. Muita gente só olha um deputado pelo número de projetos que ele aprova, pelas leis que ele cria. Mas o trabalho mais importante do deputado é impedir bombas ou melhorar, sabe, os projetos dos colegas. Então tem muito projeto que é bonito, cheio de frase bonita, mas ali no índicezinho tem uma pegadinha. Você tem que estar ligado para usar o regimento para melhorar esse projeto, entendeu? E qual foi a maior surpresa que a senhora teve como deputado? Qual foi a coisa assim que você viu que você ficou chocada? Você falou, caramba, como é que isso aconteceu? O que mais me choca é assim, é muito comum o parlamentar, é óbvio que eu não vou ficar aqui expondo ninguém, mas ele dizer uma coisa na tribuna, mas não é o que ele pensa de verdade. Às vezes ele desce e... isso é triste, isso me machuca, entendeu? Faz um discurso e o discurso não corresponde ao que ele sente, ele ou ela, né? Sente de verdade. Finge que está contra, mas está acordado por trás para estar a favor, sabe? Isso, para mim, ainda é algo muito chocante. No começo foi assustador. Tanto é que eu falava, não, mas você me disse que estava contra. Eu ia no microfone. E eles riam de mim, falavam, Janaína, isso é política, isso é política. Eu falei, não, isso não é política. Política é eu dizer exatamente o que eu penso, defender o que eu penso. Se você me convencer, eu mudo de ideia. Mas as coisas têm que ser explícitas, sabe? Mas, assim, eu percebo que essa minha visão de política, ela é só minha. Tem uma seguidora sua que está falando aqui. Fala sobre o projeto de adoção. Sou Sim. adotada. Amiga, olha, esse projeto eu fiz com tanto amor, com tanta experiência, sabe? De ver crianças invisíveis nos abrigos, crianças passando anos esperando o desfecho do processo de destituição de poder familiar.
O que eu queria? Eu queria que essas crianças fossem de imediato colocadas na guarda de famílias habilitadas para adotar. Não é qualquer um que passa e leva criança, não é isso. Famílias que já passaram na fila, já passaram com o psicólogo, já passaram com o assistente social da vara, da criança e adolescente. Famílias que estão aptas para adotar, que elas pudessem visitar os abrigos, encontrar aquelas crianças que estão com situação jurídica indefinida e que estão com a guarda. O que me acusaram? Que eu queria fazer, implementar turismo em orfanatos, em abrigos, sabe? Falei, gente, não é turismo, não é ir confiar no fim de semana. É casal, é família que quer um filho, indo lá encontrar crianças que estão sem lar, entendeu? Perdão. Conseguimos aprovar. Foi duro aprovar. Chegou no governador Rodrigo Garcia, eu não perdoo. Ele vetou, dizendo que era inconstitucional. Mas eu sei que teve uma pressão muito grande de movimentos, de juízes, de promotores, de defensores públicos, que defendem que a criança fique esperando 4, 5, 6, 10 anos até a defensoria entrar com todos os recursos para devolver essa criança para uma família biológica que não a quer ou que não tem condição de ficar com ela. Eu tive que ouvir nas audiências públicas que eu fiz, ouvi de juiz, inclusive, olha, se a mãe é craqueira, se a mãe está na Cracolândia, antes de tirar o poder familiar dessa mãe, tem que tratar essa mãe. Só que é o mesmo juiz, o mesmo promotor que é contra a internação involuntária. Falei, peraí, amigão, você quer tratar, mas você é contra internar. Enquanto isso, a criança está mofando no abrigo. E ninguém pode entrar, porque eles proíbem as visitas. E isso é em São Paulo, viu? Porque fora de São Paulo, podem visitar. É São Paulo essa maldade. É maldade, não tem outra palavra. No projeto, além de prever colocar a guarda para famílias já habilitadas, além de prever poder visitar os abrigos, previa não tirar crianças de famílias que tratam essas crianças bem. Porque acreditem os senhores ou não, na audiência pública que eu fiz, uma defensora falou orgulhosa que ela anulou uma adoção 11 anos depois. E tirou a menina da família para mandar para abrigo. Isso é crime. Nossa. E isso acontece em São Paulo. No STJ, quem consegue chegar no STJ reverte. Mas não é todo mundo que consegue. Então, o projeto abençoado que foi aprovado, entendeu? Foi vetado. Mas amanhã tem colégio de líderes. E eu vou insistir com o presidente da casa que a gente tem que pautar para derrubar o veto, sim. Sim, com certeza. E como senadora, a senhora acha que tem mais poder de conseguir fazer projetos que realmente consigam implicar na vida do cidadão? Ah, sim. A minha ideia é nacionalizar todos os meus projetos, entendeu? E aí ninguém vai poder alegar que não tem competência, porque não é federal, que esse é o argumento que eles usam aqui. Eles só querem que deputado estadual dê nome de rua. É nojento, entendeu? Quando você faz uma coisa que preste, aí eles implicam, falam que só quer que dê nome de rua. Então a ideia é nacionalizar tudo isso. Eu tenho uma preocupação muito grande com a proteção da nossa água, sabe? Houve uma alteração legislativa recente, permitindo que o estrangeiro compre terreno de maneira irrestrita. A gente tem um subsolo muito rico em água. Muitas vezes a pessoa compra o terreno, começa a explorar, sem nenhum cuidado, sem nada que reverta em benefício para aquela sociedade, para aquela cidade, para aquela comunidade, sabe? Então eu tenho preocupação com isso, tenho preocupação com a nossa soberania, que agora querem criar personalidade jurídica para as empresas, eu chamo de empresas ESGs, né? Empresas ESG. Não sou contra que as empresas cumpram as leis, que as empresas respeitem todos os valores, mas, assim, as empresas ditando regras, né, como tem esses cancelamentos, né, que não pode contratar, que não pode... Isso é algo que eu quero combater, entendeu?
Então, assim, são várias pautas, várias pautas. Vou poder trabalhar no âmbito do direito penal, que é a minha área de formação, porque aqui na Assembleia, né, o direito penal não é realmente matéria. Então, muitas vezes a gente tem que ou criar um crime, ou despenalizar um comportamento. Por exemplo, sabe uma norma que está faltando? No caso do aborto em gravidez decorrente do estupro, a gente precisa colocar um limite temporal, claro. Porque, assim, até esses últimos casos que ficaram famosos, a gente em sala de aula nunca imaginou que pudesse ter alguém que defendesse um aborto de um bebê de 6 meses, 7 meses, entendeu? Mas, infelizmente, teve discussão jurídica, teve juiz dando ordem, teve promotor dando ordem. Então, precisa ter uma lei para proibir. Não é proibir a interrupção no caso do estupro, porque a gente tem uma legislação ponderada. Eu sou favorável a acolher essa mãe, estimulá-la a manter a gravidez, explicar para ela o programa da entrega legal, mas se ainda assim ela quiser interromper, é um direito dela. Agora, não pode ser com 5, 6 meses de gestação. Tá? Não pode ser. Então, vai ter que ter uma lei clara limitando o momento dessa intervenção. Não é o que aconteceu aí nesses últimos casos é um negócio assim inadmissível. Sim. E agora, para sair de todas as pautas que eu falei até agora, sabe? A senhora falou que está rezando para que no 7 de setembro, né, dê tudo certo, que as coisas possam, enfim, correr da melhor maneira possível. A senhora usou o termo rezar. A senhora é católica? Olha, eu sou uma espiritualista. Eu frequento a Igreja Católica, vou à missa, assim, minha família é católica, mas eu não sou batizada, não fiz primeira comunhão. Então, assim, eu acho que simplesmente frequentar não me permite dizer que eu sou católica, entendeu? Mas eu frequento, sim, tenho uma vivência no catolicismo. E a senhora se descreve como espiritualista? Eu tenho uma formação espírita, né? Eu fiz vários cursos na Federação Espírita aqui de São Paulo. Uma grande parte da família é espírita, entendeu? Eu não frequento hoje em dia, mas eu gosto, assim, eu acredito no espírito, acredito na transcendência, acredito que isso aqui é só matéria, entendeu? Mas eu defendo todas as religiões. Eu acho que se eu tivesse que me descrever, eu sou Mateus 18, 20. Sabe na Bíblia, onde houver pessoas reunidas, né? No caso, na Bíblia fala em meu nome, que é em nome de Deus. Lá eu estarei, né? No caso, ele estará. Eu realmente sinto assim, eu gosto de estar nos templos, eu sou uma defensora das religiões. E o que a senhora tem a dizer quando dizem que a senhora é bipolar? Eu acho que eu sou coerente com as minhas próprias ideias. É que as pessoas, elas querem que você concorde com tudo daquela pessoa que ela elegeu como modelo, né? Então, quem elegeu Lula quer que fulano concorde com tudo que Lula defende. Quem elegeu Olavo de Carvalho quer que concorde com tudo. Quem elegeu Bolsonaro quer que concorde com tudo. E eu sou fiel às minhas convicções. Então, tem hora que eu vou concordar e tem hora que eu vou discordar. Isso não é ser bipolar, isso é ser coerente comigo mesmo. Entendi. E, assim, é uma coisa polêmica que eu estava com receio de perguntar, mas eu vou acabar te perguntando, né? Em determinado momento, na pandemia, acho que a senhora sabe o que eu vou falar, né? No caso de que eu fiquei brava com o presidente? Que a senhora se manifestou, não queria um processo de impeachment, porque achou que seria algo muito... que realmente danifica muito a nação, mesmo o impeachment da Dilma Rousseff, a bolsa cai, a economia vai embora, enfim. Mas a senhora achou que o mais prudente naquela ocasião fosse que o Bolsonaro se retirasse, o Mourão assumisse, e a senhora defende que o Mourão... Eu exagerei, posso até ter errado. Mas ele me irritou muito naquele momento, entendeu? Porque ele insistia em falar que era uma gripinha, ele insistia em ir para a multidão,
ele insistia em não usar máscara. Depois, eu mesma fui ter contato com textos. Eu tô com. Tá acabando a minha bateria, com textos acadêmicos, sabe? Não recomendando até. Tem muita gente que questiona as máscaras, sabe? Então, eu acho que eu errei, eu exagerei. Mas teve um contexto, entendeu? Teve um contexto. O presidente, no começo, eu entendo que ele errou muito também, sabe? Eu entendo que ele errou muito também. Precisaria ter um pouquinho mais de... Estou ligando aqui a bateria. Beleza. Então, a parte... Galera aí que entrou, Tatiane Costa, quem quiser... Entendeu? Eu acho que precisaria ter um pouquinho mais de sensibilidade, sabe? Não é nem com as mortes, que ele defendia ele disso, ele não teve culpa nenhuma das mortes. Mas até com medo que as pessoas estavam vivenciando o enfrentamento de algo novo, ele sendo líder da nação. Eu acho que naquele primeiro momento, ele precisaria ter tido uma outra postura. E eu reagi, né? Do inglês, o overreact. Né? Eu talvez tenha reagido exageradamente, mas foi algo muito pontual, entendeu? Depois daquilo, elogiei o auxílio emergencial que ele fez e outras tantas medidas que ele tomou. E assim, a senhora acha que deve ter mais Estado ou menos Estado? Eu tenho medo do Estado gigante. Então, assim, é até engraçado, né? Porque a esquerda não gosta de muito Estado na segurança, mas gosta na economia. Já a direita não gosta de muito Estado na economia, mas gosta na segurança, gosta no militarismo. E eu acho que o Estado, ele é necessário, mas o mínimo em tudo. Então, assim, eu acho interessante que os esquerdistas e os direitistas, eles consigam se contradizer nisso, né? Eu acho que quanto a gente puder diminuir o Estado da intervenção na vida do indivíduo, sabe? De ditar normas, de ditar como as pessoas vão viver, melhor. E aí, né? Quem lesar o outro, quem invadir o espaço do outro, vai ser responsabilizado nos termos da lei. E qual seria o modelo de governança? A senhora tem um país assim que a senhora, nossa, esse país aqui é o modelo, ou algum período histórico que a senhora se espelha e fale, esse período histórico foi um período que houve uma governança que eu concordo e que seria melhor do que a que temos atual? Períodos têm momentos positivos, momentos negativos, sabe? Eu acho que a gente tem que ter ponderação, não se assustar demais, não olhar só o negativo. Eu gosto muito da obra do Hobbes, o Leviatã, né? Porque mostra quando a gente vai dando espaço para o Estado, ele vai se agigantando, ele vai meio que virando um monstro mesmo nas nossas vidas. Eu gosto muito de obras como a da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, para ver que no começo todo mundo acha legal, né, ter essa proteção, mas que depois aquilo vira contra si. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre alerta. Quando se trata de Estado, quando se trata dos governantes, sejam eles quais forem, a gente tem que estar sempre alerta. Em se tratando de América Latina, mais ainda. Sim. E a senhora tem um país que seja referência ou a maior referência mesmo são os livros, a literatura? Tem mais os livros. Eu acho que é um país que a gente ainda vai construir. E outra coisa, qual é a sua grande referência, né? Assim, que você se espelhou, que foi a sua inspiração? O que você pensa sobre isso? Eu já respondi isso uma vez, mas é um pouco pedante. É um pouco pedante, assim. É pedante, porque... Oh, meu Deus. Toda vez que eu estou em dúvida, é óbvio que a gente não tem alcance, entendeu? Mas eu procuro parar e pensar como Jesus agiria, sabe? Para mim, é o referencial, sabe? Assim, então, é um pouco pedante, porque, meu Deus, né? Jesus. Mas eu
Jesus, para mim, ele foi doce quando tinha que ser doce, ele foi firme quando teve que ser firme, entendeu? Então, não é que eu me espelhe nele, quem sou eu? Mas quando eu tenho que parar e refletir e pensar comigo mesma, como ele agiria, é em Jesus que eu penso. Né? O Jesus histórico que a gente conhece, né? A história que a gente conhece, entendeu? Nossa, não, surpreendente, hein? Parabéns. É que eu acho um pouco elegante, eu fico um pouco assim de falar, mas é que eu tenho assim é um negócio muito forte para mim, entendeu? E eu sempre fico pensando, né? Sempre fico me policiando, me criticando. Eu me critico muito, né? Não é só com os outros, não. E sempre eu procuro me colocar como é que ele agiria aqui, o que ele faria para fazer o melhor, entendeu? Para ser mais útil, para fazer o certo. Sim, Né? nossa, parabéns, viu? Parabéns pela sua resposta, gostei muito. Não, eu já tinha falado outras vezes, mas eu fico um pouco encabulada, porque eu acho assim, não sei, né? Quem sou eu para falar isso? Mas eu tento. Eu tento. E quando a Janaína ela não está lendo, quando ela não está parlando, quando ela não está nas redes sociais, sabe? Quando ela quer simplesmente sair do mundo e falar, ó, agora vou ter meu momento de lazer. O que faz a Janaína? Eu gosto de viajar, assim, ainda que seja pegar o carro e ir para uma cidade próxima, eu gosto muito de viajar e eu gosto muito de dançar. Em casa mesmo. Eu gosto de música, todo tipo de música, então eu faço as coisas assim, muito com música. Eu gosto muito de música. E então é isso. Gosto de fazer exercício, apesar de eu não ser assim, não ter uma boa forma muito exemplar, eu gosto muito de fazer exercício físico. Se eu não faço exercício físico, a minha cabeça não funciona. Então, é isso. Nossa, viu? Parabéns. Eu acho que agora eu já perguntei tudo que eu poderia. Vou perguntar mais alguma coisa, vai ser algo que foi perguntado aqui. Eu não sei se a senhora gostaria de falar isso, mas foi uma pergunta aqui que fizeram e assim, pro meu público, assim, bolsonarista, o pessoal ia gostar que você falasse, né? O que você acha do Foro de São Paulo? Olha, é tudo aquilo que o Olavo falava mesmo, entendeu? Existe um plano de poder, existe um plano de poder para a América Latina, sabe? Muito desse plano me estimulou a tomar providências, entendeu? Quando eu vi essa madrugada o currículo do presidente do PSOL, o Juliano Medeiros, que é um rapaz muito educado, muito culto, eu me assustei muito, porque ele é exatamente o perfil perfeito, né? Do Foro de São Paulo, entendeu? É jovem, culto, com experiência no Foro de São Paulo, em vários cargos, no movimento estudantil. Então, ele é a esquerda personificada e educada, entendeu? Eu falei, meu Deus, vai ser nosso senador, porque vai dividir, a direita já está dividida, né? Nossa, realmente, para dividir a direita, não sei mais se dá para dividir mais, né? Toda hora aparece um. Parece que chega candidato ao Senado de ônibus, entendeu? Vai abrindo, vai baixando os olhos, vai descendo candidato ao Senado. Tá muito engraçado isso. Não, eu vi que o Enio, o professor Eni, né? Não para de aparecer candidato ao Senado. Entendeu? Eu falei, gente, só na live são três, todo mundo né? quer. Caramba. Ai, Jesus. Eu acredito que seja apenas para ganhar projeção, né? As pessoas têm. Mas o problema é que numa eleição, claro, todo mundo tem direito de competir, é uma democracia, não sou melhor que ninguém. Mas numa eleição dura como essa, 0,5% vai fazer diferença. Então, a pessoa fala assim, vou competir porque vou ter 0,5%, vou ter 1%, vou participar de debates, mas vai fazer diferença, entendeu? Não, eu lembro, por exemplo, o Romero Jucá, ele perdeu a eleição por menos de 500 votos. Porque é uma eleição de um único turno para uma única cadeira. Então, é a eleição mais difícil que vai ter nesse ano. Mais do que a própria presidência e o governo, porque a presidência e o governo, tudo indica
né? Terão 2 turnos, entendeu? Já o Senado é um turno só. E a esquerda se uniu de uma maneira tão elaborada, tão inteligente, sabe? E é surpreendente, eles foram muito competentes. E a direita não consegue nem conversar, né? Então é triste, é muito triste. Tem um seguidor aqui, eu perdi o nome dele, perdão, mas ele perguntou, foi pertinente a pergunta, né? Porque eu nunca vi a senhora falando. O que a senhora pensa sobre o Sérgio Moro? Gente, eu acho muito injusto desmerecer o trabalho dele por causa do problema que ele teve com o presidente, né? Eu acho que ele errou em vários momentos, errou na forma de sair do governo, errou ao sair do Podemos, na minha leitura, mas também não sei se houve elementos que nós desconhecemos. Pode ser. Mas olhando de fora, aparentemente ele errou. Depois de tentar se candidatar em São Paulo, aí ser mandado de volta para o Paraná. Agora, apesar de tudo isso, eu entendo que ele fez um bem muito grande para o Brasil. O trabalho dele na Lava Jato foi importante. E eu não acho justo desmerecer esse trabalho, chamar o homem de traidor. Né? Outro dia ele fez uma postagem, olha, Lula jamais, PT jamais. No lugar de ser acolhido, do bolsonarismo falar, não, ministro, é isso, que bom que o senhor quer voltar. Começaram a metralhar o homem. Então isso aí você joga a pessoa para votar contra, entendeu? Não é inteligente. É verdade. E a senhora, em algum momento, pensou em ser ministra? De governo? Do governo. Não. Porque eu acredito que o convite deve ter sido feito, né? Ou pelo menos... Uma sondagem, tá? Uma sondagem, não chegou a ser um convite. Convite teve para ser vice. Isso foi convite mesmo, formal, insistência. Para ministério houve uma sondagem, lá no começo. Sim. Mas eu queria ter a minha independência. Você tendo um mandato, você fala o que você quer falar, você defende as suas ideias. Então, naquele momento, eu não queria. Mesmo agora, não tenho essa pretensão. É óbvio que quando um convite desse chega, você avalia, você senta, dialoga. Né? Não estou dizendo assim, não quero, mas não é algo que estaria assim no meu desejo, entendeu? Eu não tenho essa vaidade. Né? A minha ideia de ter um mandato é poder defender as ideias que eu entendo importantes para o povo, né? Para o Brasil. Eu estou preocupada. Que horas são? Porque eu tenho uma palestra ainda hoje, num evento. Então... Que horas são aí? Então... Ixi, fechou? Eu não ouvi. 7h37. Eu vou ter que desligar, porque eu entro às 8 no outro evento. É um evento online no Espírito Santo, me desculpa. Nossa, online no Espírito Santo? Sabia que eu nasci no Espírito Santo, né? Não sabia, sério. É um fórum de conservadores do Espírito Santo. Nossa. Aí eu vou entrar online agora às 8 horas. Já começou às 6, mas aí eu expliquei que eu tinha marcado com você. Nossa. Aí eu vou entrar só na hora de eu falar. Então, muito obrigado, então, por ter falado. Eu te agradeço hoje. Eu fiquei surpreendido realmente com as suas falas aqui, viu, da sondagem, né, ao posto de senador, do que aconteceu nos bastidores. A senhora revelou aqui, para mim, foi enorme. Até mesmo esses detalhes do próprio PL que rolou na Lesp, eu achava que era simplesmente, né, obrigatoriedade de crianças ali que queriam entrar. Agora a senhora já explicou para mim com um olhar mais crítico de que haviam emendas ali naquele projeto do Partido Verde, de criar comissões, comitês, de criar autonomia das crianças e dos pais. Então, realmente, já mostra, de fato, um trabalho que a senhora fez. Eu fico ali com lupa. Eu fico ali com lupa, fiscalizando tudo. Eu sou chata pra caramba. Eu acho que o pessoal ali, apesar da gente se dar bem, eu acho que eles não veem a hora que eu saio dali, porque eu fico ali fiscalizando tudo, literalmente. Né? Mas é isso, faz parte. Nossa, e realmente, assim, é o que a gente precisa de fato, é alguém que fiscalize tudo com lupa, mas agora o STF, né? Vamos ver. Que até mesmo elucide para o povo, porque ninguém estudou direito ali, enfim.
99% dos bolsonaristas que falam mal do STF, ninguém estudou direito, todo mundo quer aprender mais. Tanto que o Ives Gandra Martins teve um destaque enorme. Ele é ótimo. Não é nem pelo fato dele ser bolsonarista ou não, mas por trazer conhecimento para a gente, sabe? Mas olha, se você me permitir finalizar o nosso diálogo pedindo, como que o público é eminentemente bolsonarista, pedindo assim uma reflexão, está na hora de ter um pouco de humildade, entendeu? De resgatar aquele pessoal que votou no presidente em 18 e se afastou, sabe? Aquele pessoal, porque se não for assim, gente, vai ficar difícil. Tem que ter humildade. Essa coisa do não tem nada pior para uma eleição, para um concurso, para qualquer coisa, do que esse sentimento de já ganhou. Não tem nada pior. Sim. Então, bom evento para a senhora. Obrigada, tudo de bom. E é isso aí. Parabéns por todo o seu trabalho, pela sua carreira, por tudo que a senhora estudou, sabe? Acho que nós, como brasileiros, deveríamos estar, enfim, nos sentir bem por ter uma pessoa com o histórico da senhora que nos representa, né? E espero de verdade que o seu trabalho melhore, né? Que se amplie, que seja algo assim, que realmente possa... Porque nós estamos precisando, né, em um momento crítico, né, que possa nos trazer esperança, porque é isso que a gente precisa também, um pouco de esperança em pessoas que têm o conhecimento que a senhora tem, né? Obrigada, nós não desprezemos os seus anos de estudo, suas décadas de estudo, suas décadas de sala de aula, que nós jamais desprezemos isso entre a direita. Concordando ou não com a senhora, a gente tem o dever de te respeitar, viu? Então, parabéns. Obrigada, meu anjo. Que lindo. Obrigada, meu amor. Parabéns. Fica com Deus. Beijo grande para você e para todos os seus seguidores. Muito obrigado, viu? Para você também. Beijo. Beijo grande. Até mais. Tchau. Até mais.